Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão. Como você já sabe, agora de segunda a sexta, sempre nesse mesmo horário, uma conversa rápida e objetiva sobre assuntos do cotidiano. Antes de avançar, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber novas notificações, deixar o seu comentário e, logicamente, chamar seus amigos. Olá, Daniela, você vai bem? Tudo bem, Diogo, e você? Felizmente, muito bem. Vamos já rapidamente ao assunto ou assuntos que você queira trazer para a gente hoje. É um assunto, mas que traz um grande branch de outros assuntos, que eu já assim, sei né? O que vai ser. Espero que não tenha cadeiras voando por aí hoje, Diogo. Imaginava mesmo. Então, a gente teve o debate no dia de ontem, né? E como que virou notícia do debate, foi só a cadeirada que o Datena deu no Marçal e toda a repercussão após isso. O Marçal no hospital, ficou mal, não ficou mal, mentiu que estava ruim, não estava ruim. E é isso que a gente quer saber, Diogo. Bom, já tem que é o seu? tanta discussão sobre isso que eu já vi até debaterem se foi cadeira ou não foi cadeira. Porque isso não é cadeira, é banqueta e não sei o que e coisa e tal. Inclusive, agora estão até divulgando o lugar que vende essa cadeira. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo, hein? É já que eles vão baixar uma legislação proibindo as tais das banquetas, da mesma maneira que proíbem armas e coisas assim. Só vai poder puff. Mas olha, é impressionante. Só vai poder puff. Eu vi, inclusive, um desses memes dizendo: olha como vai ser a decoração do próximo debate, só com puffs daquele de isoporzinho, todos colocados no chão. Bom, tentando falar sério de uma coisa dessas, porque no fundo é coisa séria, né? Tem o lado meio cômico, não sei que coisa e tal, mas nós assistimos um crime. Acho que você há de concordar comigo, né? Dar uma cadeirada ou uma banquetada, seja o que for, de ferro, na direção da cabeça de alguém, embora não tenha atingido a cabeça, a consequência pode ser daquelas inimagináveis. É difícil dizer que uma pessoa faça isso pensando isso é só um susto. É clara a intenção de ir lá para silenciar uma pessoa. Silenciar através de uma agressão violentíssima. Para mim, isso é crime e não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que é um caso de polícia e me espanta muito que tenha a possibilidade disso não parar na delegacia. Porque, veja, não é questão de alguém dar queixa ou não dar queixa. Qualquer crime, qualquer agressão contra pessoas que seja de conhecimento da autoridade policial, ela tem que agir. Ela não precisa esperar a queixa. A queixa é contra calúnia, difamação, esse tipo de coisa. E, logicamente, quando o crime acontece, digamos, dentro de casa ou fora da visão das pessoas, então aí não tem como a autoridade policial ficar sabendo. Nesse caso, não dá para dizer que não sabia. Quer dizer, tinha, inclusive, lá dentro policiais também, e lá na porta, assim por diante. O próprio Marçal diz que fosse ele o autor, talvez tivesse saído de lá algemado, direto para a delegacia. E eu não duvido mesmo. Para mim, gente, palavra só pode ser combatida com palavra. Não tem como fazer diferente. Por pior que seja agressão, pior que seja ofensa, são palavras. E se reage com palavras. Mas ofendeu a honra, mas não sei o quê. Se a gente aceitar e normalizar uma coisa dessas, a gente está voltando àquele tempo lá de trás que qualquer coisa o cara pode puxar a peixeira e aquelas consequências incríveis. Não tem desculpa de forma alguma. Eu acho, Diogo, que eu concordo com você, tem que ser a palavra, mas na minha opinião, eu entendo a questão que teve realmente um lado humano do você não controlar. Um pouco que fala aquele filme Relatos Selvagens, não sei se você já assistiu, Sim. Que quando a pessoa chega num limite, às vezes não consegue se controlar. Eu acho que o ser humano tem realmente disso. Sim. Está no instinto da gente. Nenhum de nós larga 100% o instinto. E isso aí é uma reação, de certa forma, instintiva. Tá, aceito, concordo com isso. Mas também está na gente milhares de anos procurando trabalhar para conviver no coletivo, para conviver em sociedade. E o convívio em sociedade pressupõe certas regras, civilidade, evolução. Sim. Então, se a gente aceitar que, então, em certas situações a pessoa pode se destemperar, a gente vai voltar naquele tempo em que nós tivemos, por exemplo, Doc Street matando Ângela Diniz. Era Diniz o sobrenome? Sim, Diniz.
por legítima defesa da honra, porque ela teria tido caso com outros na frente ou quase na frente dele, de maneira assim evidente que todo mundo fica sabendo, isso o teria humilhado e, de fato, no primeiro julgamento ele foi absolvido por legítima defesa da honra. Depois veio o segundo mas eu nem julgamento. acho que seja na questão da defesa da honra. Na minha opinião, ele está errado de ter batido. Realmente, nós temos que, né, uma democracia, temos que conversar, né? Uhum. Mas eu acho que ainda existem pessoas que não conseguem controlar o instinto num momento desses. Sim, não nesse conseguem sentido. controlar o instinto. Perfeito. Mas se a gente normalizar, fala, bom, é como algumas pessoas não conseguem, e aquelas que conseguem fingirem que não conseguem. Como é que vai ficar? Outra coisa, é preciso lembrar que Pablo Marçal é agressivo, pode falar um monte de coisa assim, mas quem quer ser prefeito sabe que na prefeitura vai passar por coisa assim. Não tem um prefeito que passe seu mandato inteiro sem ser fortemente provocado por alguém. E aí, ele vai sair na rua fazendo a mesma coisa? Quer dizer, não dá. Se a gente aceitar, a gente está aceitando que certas situações a pessoa pode se descontrolar e pode cometer crimes. A consequência poderia ter sido muito maior. Mas eu não digo na questão de aceitar, é no sentido de... Eu não acho que foi algo realmente pensado. Tipo, putz, vou ali bater nele porque ele tá me enchendo o saco. Bom, mas isso não é o aceitar. Não foi pensado, mas o caso do aquele Fernando Sastre lá que estava dirigindo o carro dele em alta velocidade e bateu atrás do motorista de aplicativo e ele morreu. Esse Fernando não estava pensando em matar alguém, não estava pensando em machucar ninguém. Mas aí não é o instinto. Mas ele estava irresponsavelmente agindo em sociedade. O Datena também, mas tem uma outra coisa que é muito importante. Mas também foi muito forte o que o Pablo Marçal falou. Só que isso está na imprensa. Isso de fato aconteceu. A denúncia, tudo isso de fato aconteceu. Quer dizer, alguma coisa houve para que o Datena tenha se envolvido numa denúncia muito forte e que depois, como eles disseram, como o próprio Marçal disse, o Marçal não falou uma mentira. Ele pode ter falado uma verdade de um jeito desagradável, mas ele falou uma verdade. E aí que eu acho que é o ponto. Aí que pegou forte no Datena, porque ele falou uma verdade. E vale lembrar que o Datena também disse que ele tem envolvimento com o PCC e disse que ele é ladrão de banco. Tem processo que correm contra ele, tudo, mas não tem a prova clara de que ele seja ladrão de banco e nem que ele tenha envolvimento com a PCC. Todo mundo tem o direito de achar o que quiser, mas não pode sair reagindo assim, especialmente quem quer levar a vida pública. Essa é uma diferença muito grande. Então, para mim, não tem desculpa. Ninguém precisa gostar do Marçal, ninguém precisa votar nele, e essa é a arma que nós temos. Tem alguns que gostam desse jeito mais agressivo, mais provocativo do Marçal, que acha importante ser assim, mais de enfrentamento. E tem gente que vai votar por causa disso. Tem gente que não, que ao contrário, não vai votar justamente por causa disso. E essa que é a arma que a gente tem. Não pode ser outra. Não pode ser de forma alguma uma violência física. Se a gente aceitar isso, eu insisto, a gente está voltando muito nas décadas e a gente sabe o que acontece, principalmente dentro dos lares. Quantos maridos não se sentem ofendidos na honra e no direito de bater na esposa, por exemplo? Mas a gente sabe que tem muitos, e a gente não sabe da enorme maioria dos casos. Não dá para aceitar isso de jeito nenhum. Não mesmo. Eu acho que o partido dele, o PSDB, que por sinal é o partido do Fernando Henrique, já falei em outro vídeo também, que é o partido de pessoas que fizeram história no Brasil. Goste você, não goste, fizeram história. Sabe? Tinham respeitabilidade. O partido precisaria pedir desculpas, tirar ele da campanha e colocar outro nome. Vai falar, Diogo, mas você não defendeu sempre que todos podem participar? Sim, até que cometam um crime. Para mim não tem dúvida. Datena cometeu o crime. E você, o que acha? Traga a sua opinião. E lógico, volte aqui amanhã que a gente tem mais coisa para conversar. Até lá.